Olá, tudo bem? Estamos de volta então para a terceira e última etapa da aula de número 3 da disciplina de Cálculo 2. Novamente, quem vos fala é o professor Alexandre Ferreira Ramos, da Universidade de São Paulo, e vamos então dar continuidade ao assunto Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos para a realização do exemplo de número 2, em que esse exemplo se baseia nesta figura. Basicamente consiste em discutir essa figura aqui, tá? Então, o exemplo 2, ele apresenta a definição da função de Fresnel, que é dada em termos de uma integral definida. Então, a função de Fresnel, s de x, é igual à integral de 0 a x da função seno de π t ao quadrado sobre 2 dt. Essa função é utilizada para estudar a difração da luz, tá? É um problema bastante utilizado em ótica, na física. Bom, eu vou direto à função. Em azul aqui, olha, está a função de Fresnel propriamente dita, o gráfico, né, da função de Fresnel propriamente dita. Enquanto que em verde, o que eu apresento é o integrando da função de Fresnel, ou seja, a derivada da função de Fresnel, que é igual a seno de πx ao quadrado sobre 2. Tá? Então, esta daqui é a derivada da função de Fresnel. Você pode avaliar para perceber como que ela se comporta, né, nesse gráfico aqui. É uma função interessante, por exemplo, quando a função está na fase crescente aqui, enquanto ela está crescendo, né, e vindo ao máximo, então a derivada cresce, sobe, 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 chega a um máximo quando a função atinge um ponto de inflexão, e aí a função começa a reduzir a taxa de crescimento até ela atingir um máximo. Quando a função atinge um máximo, a derivada vai ser zero, agora a função começa a cair e a derivada fica negativa, atinge um ponto de inflexão aqui. A derivada então para de crescer, começa a diminuir novamente, né? A taxa com que ela diminui passa a se reduzir, até que ela chega a um mínimo aqui. Quando esse ponto é mínimo, a derivada é nula, então volta a crescer e assim sucessivamente. Então essa é a função de Fresnel. E note que você consegue definir essa função em termos de uma integral, ou seja, você consegue calcular o gráfico dela, por exemplo, achar resultados, tá? O modo como a gente fez para obter aqueles gráficos está descrito também no nosso programa, FR3, Teorema Fundamental do Cálculo.py, e ele está escrito aqui o exemplo, né? Então o que eu faço é definir x1 e x2, o valor menor que a gente usa para calcular é menos 5, o valor maior é 5, da função de Fresnel. Então a gente define os intervalos aqui, são 100 intervalinhos, tá? E aí a gente, para cada valor de x, começando de menos 5, a gente vai calcular o valor da função de Fresnel pela integral de Riemann, tá? Então a gente usa a integral de Riemann para calcular a função de Fresnel. E a gente imprime então o valor da função de Fresnel de acordo com o valor de x1. É claro que, finalizada a integral de Riemann, indo de x1 até zero, você atualiza o valor de x1, adicionando um d1 a esse valor, e repete a operação e faz o looping, de forma que é possível, assim, obter o gráfico da função de Fresnel. Okay. Voltemos então ao exemplo de número 3. No exemplo de número 3, ele pede para nós calcularmos a derivada em relação a x da função definida em termos da seguinte integral definida. Integral de 1 a x à quarta da secante de t dt. Tá? Então aqui você pode usar são dois os resultados que você pode usar. Um é o teorema fundamental do cálculo, claro que seria a derivada em relação a primitiva, que é a secante de t, mas note que agora, como a primitiva está definida em x à quarta, você vai ter uma função de uma função.
Então, o truque seria, ao invés de, você seria usar a regra da cadeia, tá? Claro que você poderia escrever simplesmente o teorema fundamental do cálculo, colocando secante de x à quarta menos secante de 1, mas a alternativa é definir já de imediato uma variável auxiliar u igual a x à quarta, e assim a gente escreve a integral de 1 a x à quarta da secante de t dt como uma integral de 1 a u da secante de t dt. E aí o d dx fica aplicado em termos da regra da cadeia, né? Então fica d du da integral de 1 a u da secante de t dt vezes du dx. Isso aqui vai ser igual a secante de u menos secante de 1, né? Porque essa é a nossa... essa vai ser a derivada... Tem um erro aqui, vou parar. Voltando aqui, como vocês devem ter notado na parte anterior, eu tinha cometido um erro, né? Eu não obedeci o teorema fundamental do cálculo, que diz que a derivada de uma função definida em termos da integral é o próprio integrando. Eu coloquei como se fosse a derivada das primitivas, né? E não precisa fazer isso, basta escrever o próprio integrando e não precisa da diferença entre as primitivas. Tá? Então, aqui está corrigido, né? A integral de ddu da integral definida de 1 a u da secante de t dt é a própria secante de u, ou integrando. E du dx é d dx de x à quarta, dado que assim nós definimos o x à quarta. Então, isso é igual a 4, a derivada de x à quarta em relação a x cai o expoente, né? Subtrai aqui 1 e fica 3. Então, 4x ao cubo, secante de x à quarta vai ser o resultado final dessa derivada aqui. No exemplo de número 4, ele pede para calcularmos a integral de 1 a 3 de e elevado a x dx. Na aula passada, nós havíamos feito essa integral usando o método de Riemann, né? Ele até está aqui. Ele é um dos nossos exemplos da aula passada, exatamente o exemplo de número 3. Vejam que eu tenho que acertar ainda a notação que eu vou usar para os exemplos. E a gente teve todo esse processo, né, para a gente poder calcular o resultado dessa integral, no limite em que n vai a infinito, e chegar e ao cubo menos e. Note que, usando o teorema fundamental do cálculo, esse procedimento é bem mais direto. O que a gente vai fazer é, sabendo que e elevado a x é a primitiva do próprio e elevado a x, então, usando o teorema fundamental do cálculo, nós escrevemos que a integral de 1 a 3 de e elevado a x dx é a primitiva efetuada no limite superior menos a primitiva efetuada no limite inferior, que resulta e ao cubo menos e, a primeira, ou e ao cubo menos e. Um próximo cálculo que a gente faz, o próximo exemplo é: qual vai ser a área sob a parábola y igual a x ao quadrado quando você olha para o intervalo de 0 a 1? Bom, nós sabemos que a primitiva, quando você quer calcular a área, você quer calcular uma integral definida num certo intervalo. E aí, para calcular a integral definida, então nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo, e isso implica em entender qual é a primitiva de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Mas a gente vai usar a primitiva geral, então a gente adiciona a constante c aqui. Tá? Essa vai ser a primitiva geral de x ao quadrado. E aí, usando o teorema fundamental do cálculo, nós chegamos que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais c. Aqui estão faltando os parênteses, eu vou adicionar
os parênteses aqui. Com licença, essa correção é importante de se fazer. Então, nós vamos fazê-la. Colocamos aqui Alt N, parêntese, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S, Ctrl Shift R, Ctrl Shift R. Vejamos se deu certo. Deu certo. Tá? Então tá aqui, e isso fica então 1 ao cubo sobre 3, né? No lugar do x fica 1 ao cubo sobre 3 mais c, menos 0 ao cubo é 0, então fica só o c aqui, menos c, c com c cancela, fica 1/3. Então isso vale lembrar dessa observação, né? Quando a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, basta a gente usar a primitiva simples, né, em que a constante c vale 0, e fazer a operação. Não precisa da constante c aqui, não precisa de uma primitiva geral, ou com qualquer outra primitiva que tenha c não nulo, porque a constante c vai ser necessariamente eliminada no cálculo da diferença. Por último, né, a gente vai calcular, a gente vai usar essa notação aqui, que é uma notação não... a gente vai tratar o diferencial como se fosse um ΔX, né? E aí a gente vai ter a integral, então, de 3 a 6 de dx sobre x. Como a gente está tratando ele como um número, né? O dx aqui como um número, então a gente pode a gente escreve ele como se fosse uma divisão aqui, né? Só que a gente vai reescrever essa integral. Isso equivale a dizer que a integral de 3 a 6 da função 1 sobre x vezes dx, né? E o que dx aqui indica a variável de integração. Essa integral, então, é dada pelo logaritmo natural, na base natural de x. Como o intervalo de integração é um número positivo, né? Ele está no conjunto dos reais positivos, eu não coloquei o módulo aqui, tá? E a gente usa aquela notação da barra vertical de 3 a 6. Então, isso equivale a ln de 6 menos ln de 3. A diferença entre logaritmos é o logaritmo da razão, 6 sobre 3, que vai dar logaritmo de 2. Bom, com isso eu vou concluir essa aula. Eu tenho que atender as dúvidas dos pedreiros que começaram a picotar tudo, bater, martelar, serrar e espinafrar. E a gente conclui essa aula desejando boa sorte para vocês. Façam os exercícios, usem o programa e até breve. Tchau!